Olá, tudo bem? Meu nome é Joana e estamos aqui hoje num episódio do Digital Pod. Olá, meu nome é Maria Eduarda e hoje a gente trouxe a temática da conexão entre a produção cultural e a cultura digital. Hoje, como convidada, nós temos a Lisa Jansen. Ela é graduanda de Produção Cultural na UF, Universidade Federal Fluminense. Oi, Lisa, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada por me chamarem aqui. Eu estou muito feliz de poder contribuir com essa conversa. A Lisa, como graduanda de Produção Cultural, nós chamamos ela justamente por ter muitas semelhanças com a cultura digital, que é o nosso tema de hoje. Então, Lisa, como é a sua área de trabalho atual? Atualmente, eu trabalho na Aliança Francesa de Niterói como produtora cultural. Lá eu faço principalmente a mediação entre os artistas que vêm do setor cultural, as atividades que vêm do setor cultural, com os parceiros aqui em Niterói. Então, a gente recebe várias propostas de diferentes tipos de atividade, por exemplo, cineconcerto, shows, exposições, palestras sobre diversos assuntos. E a gente entra em contato com os parceiros locais, seja para receber esses artistas nas instituições deles ou participar com apoio, divulgação, patrocínio, para a gente conseguir trazer essas diferentes culturas, diferentes propostas aqui para a cidade de Niterói. Ok, e como você já respondeu como funciona a produção cultural, eu queria saber como funciona um pouco dessa promoção de ações com as outras pessoas, com os artistas. Sobre a divulgação, a promoção dessas ações, a gente faz em parceria com os parceiros. Então, muitas das vezes, a própria Aliança Francesa ela tem um setor de comunicação, de marketing, e a gente pega todas as informações de serviço com o parceiro, com o artista, briefing, etc. E faz tanto essa parte de criação das artes para divulgação, material de divulgação para rede social, newsletter, enfim, e também a assessoria de imprensa. Mas, às vezes, também o próprio parceiro tem uma equipe e a gente tem esse diálogo de escolher quem é que vai fazer essa promoção. Entendi. E como que a cultura digital de hoje em dia influencia nesse trabalho, nessa área de trabalho? Completamente, porque as atividades culturais, elas são pensadas para um público específico. E esse público específico a gente alcança, hoje em dia, muito mais pela internet do que antigamente por jornal. O boca a boca ainda é muito importante, principalmente na cidade de Niterói, que não é uma cidade tão grande assim, mas é bem populosa, enfim. Então, nas redes sociais, na internet, a gente consegue alcançar nichos diferentes, públicos diferentes, para também diferentes tipos de atividades culturais, pessoas que têm interesses diferentes. Quem tem interesse num show de música não necessariamente vai ter interesse numa palestra sobre literatura infantil. Né? Com certeza. E sem contar a questão da idade também. Na internet você tem muitas idades diferentes, públicos diferentes, e através da comunicação digital mesmo, a gente consegue Alcançar todos, né? Exatamente, se inserir nesses meios e poder divulgar as atividades culturais. Ok, falando um pouco sobre cybercultura, que é a cultura digital. Pensando um pouco nos desafios enfrentados pelos produtores culturais nessa adaptação da demanda com a cultura digital, o que você acha? Então, os desafios, eles acabam sendo múltiplos e conforme o tempo vai passando, eles vão se renovando. Então, são muitos desafios que acabam, enfim, se multiplicando, sendo diferentes conforme... Quais são os principais, assim, que você acha mais relevante de comentar aqui? Eu acho que o desafio, talvez, atualmente, pensando ainda na pandemia, que a gente ainda sofre muito os efeitos da pandemia. Com certeza. Seria voltar a trazer o público a ter um interesse nas atividades presenciais. Quando a gente trabalha muito com cineconcerto, cinema, com essas atividades lá onde eu trabalho, é muito difícil a gente conseguir lotar as salas de cinema. Porque agora a gente tem muito streaming, né? Então, assim, o pessoal não tem muito interesse em voltar para a sala de cinema porque eu tenho o conforto da minha casa, eu já tô pagando o streaming de qualquer jeito, eu vou pagar a mais para ir na sala de cinema. Então, assim, os desafios é tornar, talvez, a atividade
atrativo o suficiente para tirar esse pessoal de casa, para conseguir formar um público grande. Mostrar que é uma experiência, né? Não é só apenas estar ali, estar ali assistindo, toda uma experiência, diferente de você estar em casa mesmo que esteja no conforto, né? Sim, exatamente. E é uma experiência completamente diferente da cybercultura. A gente tem várias atividades online, mas que, assim, não são a mesma coisa da atividade presencial. Com certeza. Com certeza. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios hoje em dia. Entendi. E hoje um pouquinho a gente vai falar também sobre inteligência artificial, que é uma pauta muito falada atualmente, certo? Bem atual. Bem atual. A inteligência artificial possui fundamentos na sua área de estudo, no trabalho, se você precisa usar ou se é realmente pedida, por exemplo, na faculdade ou até na área do seu trabalho mesmo. Como é que funciona isso? Então, durante a minha graduação, não foi um tema muito abordado, até porque estourou muito no final das... Recentemente. Recentemente, no final da minha graduação, então eu já não tinha muitas disciplinas nesse período. E assim, eu acho que a produção ainda é uma coisa muito física, né? A gente utiliza de meios digitais, ferramentas digitais, mas é tudo muito pensado pelas pessoas mesmo. Eu acho que ainda não tem uma influência tão grande assim de inteligência artificial para criar projetos ou ideias ou essas coisas. Eu acho que ainda não chegou nesse meio, mas eu não duvido que chegue super rápido, né? No cinema, por exemplo, criar roteiro já virou moda. Então, criar projeto assim, eu acho que não deve demorar muito tempo para acontecer, não. E agora falando um pouco sobre publicidade, você acha que a publicidade aumenta o alcance e a visibilidade de trabalhos na produção cultural? Com certeza. Não tem como ter uma atividade cultural sem você fazer a propaganda disso, né? Então, é extremamente fundamental a comunicação trabalhar junto com a produção. E trabalhar bem, porque, que nem eu disse, um dos desafios é a gente realmente alcançar e engajar o público. Então, tem que ter uma boa divulgação. Hoje em dia, a gente tem que entender quais as demandas do público na rede social para aquilo se tornar atrativo, para chegar neles também, porque tem toda essa questão do algoritmo, né? Sim, chegar de uma forma dinâmica também, né? Exatamente. Se tornar atrativo. Isso. O pessoal vê a questão também do que os outros estão achando daquela atividade. Então, é realmente muito fundamental você ter essa colaboração entre a comunicação, publicação, para que a atividade cultural gere público, né? Sim. Então, Lisa, nós falamos um pouco sobre a visibilidade e a publicidade na sua área. Eu fiquei pensando aqui, na área do seu trabalho, onde você trabalha atualmente, tem algum publicitário ajudando você nessa área? Ou é você que trabalha como publicitária? Isso é muito interessante porque na área geral da cultura em produção cultural, esses dois campos se misturam muito. Onde eu trabalho, eu e mais uma pessoa fazemos esse trabalho de comunicação. Podem existir outras empresas que vão ter setores separados, que vai ter o setor de comunicação e o setor de produção cultural. Porque, querendo ou não, são atividades diferentes, são funções diferentes. Mas, atualmente, no mercado de trabalho, você vai encontrar muitos produtores que têm experiência em comunicação, que vão fazer essa parte do publicitário. Um pouco também. De faz tudo, né? Um pouco do faz tudo, bombril, eu chamo de bombril. Função bombril, assim. Mas, atualmente, onde eu trabalho, eu divido essa função de publicitário, gestor de mídias, comunicação, com uma outra funcionária. Legal. E a gente queria saber mais sobre os eventos que você promove, quais são os eventos, como eles funcionam. Então, lá na Aliança a gente recebe atividades propostas do setor cultural e elas são propostas diversas. São sempre artistas franceses ou que têm nacionalidade parcialmente francesa. Que eles vêm aqui para o Brasil com diversos tipos de atividades. Cineconcertos, shows musicais, recentemente, teve um show de rap de uma artista francesa,
Legal. Agora, daqui a pouco, vai ter um cineconcerto de animações brasileiras no Centro de Artes. Já teve exposição de fotografia, palestras sobre literatura infantil africana. Então, assim, são propostas bem amplas, bem diversas. Legal você ter falado desse concerto de rap. Como é que foi esse concerto? Eu sei que o público do rap é bastante forte aqui em Niterói. Sim, exatamente. É legal. Quando a gente traz os artistas franceses, às vezes a gente tem uma dificuldade de engajar o público aqui de Niterói por serem artistas um pouco desconhecidos. Então, o que a gente faz é tentar achar artistas que conversem com os artistas franceses, artistas locais que conversem com os artistas franceses, para a gente poder trazer o público do artista local para conhecer esse artista francês. E como funciona na internet, por exemplo, nas plataformas digitais do seu trabalho? Como é que funciona essa disseminação da cultura para as pessoas locais? Então, no meu trabalho, falando especificamente da Aliança Francesa, a gente trabalha essa promoção da cultura francesa e francófona através não só das atividades culturais, das propostas culturais, com essa questão de divulgação, informações sobre essas atividades e eventos que a gente traz, mas a gente também tenta fazer postagens informativas, culturais, de curiosidades sobre a cultura, a gastronomia, a arte local, dentro das plataformas digitais, Instagram, Facebook. Não só a divulgação dos eventos, né? Mas também informar sobre como funciona e tudo mais. Exatamente. Legal. Usar essas plataformas para poder divulgar de formas diferentes e diversas a cultura francesa e francófona. Então, um pouco sobre diversidade. Quais são, como eu posso dizer? Quais são os eventos que você mais promove e quais são os que têm mais alcance? Então, eu acredito que talvez o que a gente mais promove na Aliança Francesa sejam exposições. A gente tenta nunca deixar, pelo menos a galeria da Aliança, sem alguma exposição. Às vezes a gente leva exposições para outros lugares, mas na Aliança a gente está sempre com alguma exposição ali aberta para o público. O que tem mais alcance é muito difícil de dizer, porque são muitas atividades diferentes, propostas diferentes, e os públicos, eles são diversos. Para cada tipo de atividade você vai ter uma configuração diferente de público. Talvez em números, pode ser que, pela minha experiência na Aliança, sejam alguma coisa voltada a cinema, porque a gente faz muita parceria com o Centro de Artes da UF. Então, o público que ele já tem pode ser que dê esse volume e pareça que atividades voltadas para o cinema sejam... enfim, as pessoas gostem mais, dê mais público. Mas cada tipo de atividade vai ter um público diferente que age de forma diferente. Entendi. E sobre inclusão, como vocês trabalham com isso na sua área? Na minha área, é um ponto que eu particularmente gostaria que fosse mais desenvolvido. Explorado, né? Mais explorado. Na própria graduação, a gente fala muito pouco sobre acessibilidade. E a produção cultural tem que ter isso. Isso é parte fundamental da estrutura. Você tem que pensar no seu público. E o seu público inclui pessoas com diversos tipos de deficiência. Não só intérpretes de Libra, mas existem pessoas cegas, existem pessoas com deficiências físicas, existem pessoas com... PCD. PCD no geral, assim, entendeu? Então você tem que pensar em muitos tipos de inclusão. Eu, particularmente, enumerando isso daqui, com certeza deixei muitas deficiências de lado e que tem que ser adressadas, né? E falando sobre a internet, né? Sobre a comunicação social nessa questão de produção e acessibilidade, também tem que ser pensado nisso. Não só numa questão de divulgação, por exemplo, de escrever a imagem para pessoas que não conseguem enxergar a imagem, ou intérpretes de Libras em vídeos, etc. Mas também anunciar que no evento vai ter esse tipo de acessibilidade para diversos tipos de pessoas. Então, é um ponto que deveria ser muito mais explorado em produção cultural e ainda não é.
Você falou muito sobre o seu trabalho na Aliança Francesa. Eu queria saber, você já foi à França? Já fui à França. Eu fui no 2º ano do ensino médio. Eu estudei numa escola intercultural. Brasil-França é uma escola estadual, inclusive, muito boa. E lá a gente teve um projeto de intercâmbio e eu passei 15 dias na França. E como foi essa experiência lá? Como você relaciona com o seu trabalho hoje em dia? Serviu para alguma coisa? Total, fundamental. Eu trabalho na Aliança Francesa porque a coordenadora de lá foi uma professora minha no ensino médio. E ela me conheceu e no ensino médio eu passei a gostar muito da cultura francesa. Aprendi a falar francês. A experiência lá também foi muito interessante porque, enfim, é uma cultura totalmente diferente. É um país que funciona de maneiras diferentes. Não só, tipo... Por exemplo, comida, eles comem diferente. Eles comeram pizza com salada. Que a gente não come pizza com salada. De jeito nenhum. Mas também a configuração social de como a escola funciona. Eu tive a oportunidade de ficar na casa de uma das estudantes lá da escola que recebeu a gente. E as atividades que eles têm lá, o jeito que as aulas são ministradas, enfim, a independência dos alunos, tudo muito diferente. Então eu acho que foi um momento fundamental para me apaixonar pela cultura francesa e as conexões. Produção cultural é tudo rede, né? Você tem que conhecer as pessoas e ir formando a sua rede de contatos. Contato. E no ensino médio eu consegui esse contato da minha professora, que sabia que eu trabalhava com produção, ficou sabendo que tinha uma vaga na Aliança e perguntou se eu não tinha interesse. Então foi fundamental eu me apaixonar pela França, ter estudado lá, feito intercâmbio e tudo mais. Então, Lisa, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e eu gostaria muito de agradecer a sua presença, de ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Foi muito bom estar aqui, poder conversar sobre produção cultural, uma coisa que eu gosto muito, a cultura francesa, porque eu sou apaixonada, então eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. E eu poderia também aproveitar, se eu não estiver abusando, fazer um convite para o pessoal? Claro, pode, com certeza. Salut, je voudrais vous inviter à participer des activités culturelles à l'Alliance Française de Niterrói. On est sur Instagram, Facebook et on a le site alliancefrancaise.niterrói.br. Donc, venez nombreux à notre activité culturelle et merci. Eu gostaria de convidar vocês a virem e participarem das atividades culturais da Aliança Francesa. A gente está no Instagram, no Facebook e temos um website, alliancefrancesa.niterrói.br. Então, venham muitos e vamos participar junto das atividades francesas em Niterrói. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Lisa, pela sua colaboração. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio do Digital Pod. Au revoir!